Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas no texto que nós lemos na liturgia aí, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós temos refletido nessas epístolas, observando uma temática que é muito predominante aí nas epístolas, que é a orientação a oficiais, que é a instrução de oficiais. Então, nessas epístolas nós não encontramos um código de conduta dos oficiais, nem as funções que ele precisa exercer, mas nós encontramos, e é nessa porção que nós estamos, o perfil dos oficiais. Quem deve ser os oficiais? Quais características eles precisam ter? Talvez na geração que nós estamos, extremamente consumista, muito utilitarista, em busca constante de conforto, né? Muitas vezes nós vamos à igreja somente para buscar paz de espírito, para buscar tranquilidade de espírito. Talvez, por causa disso, nós não nos apercebamos da responsabilidade que a igreja precisa ter de reconhecer com primazia essas características, porque disso depende a sua vida. Se você tiver líderes infiéis, a sua igreja será infiel, a sua igreja está fadada ao fracasso. Se você tiver líderes segundo o seu coração, da mesma forma o seu pastoreio, a sua instrução e a sua igreja estará fadada ao fracasso. Nós precisamos de líderes segundo o coração de Deus, segundo a direção de Deus. Nós não precisamos que as nossas emoções sejam afagadas, nós não precisamos de líderes covardes que tenham medo de nos confrontar, nós precisamos de líderes que diante de um vergalhão de aço nos dobre se necessário for. Nós precisamos desses líderes. Nós temos que orar constantemente para que o Senhor levante homens assim, que curve colunas rígidas, que dobre colunas rígidas, que quebrem corações de pedra. Não tenha dúvida que Deus fará isso, mas Ele fará por meio dos seus instrumentos. É assim que Ele faz. Deus não fará isso dando sonhos, Deus não fará isso dando visões, Deus não fará isso lhe conduzindo a uma experiência emocional, afetiva, não fará isso. Deus fará isso muitas vezes através de repreensões, através de exortações, admoestações, discipulado, pastoreio, visitas, aconselhamento, através da pregação da palavra de Deus, cuja finalidade, cujo objetivo não é com você, não é com as suas emoções, não é com seu coração, não é com o bem-estar físico e materialista da sua família, em hipótese alguma. Nós não precisamos de homens covardes. É óbvio que nós não estamos falando aqui que os oficiais da igreja, segundo os padrões do mundo, são super-heróis. São pessoas extremamente frágeis e necessitadas. E a compreensão deles disso vai muito além do que vocês entendem, porque eles são muito mais experimentados pela palavra de Deus. E é assim que deve ser mesmo, não tenha dúvida. Por isso que não deve haver nenhum tipo de queda de braço com os oficiais da igreja. Porque se você ganhar, a igreja perde. Não deve haver rivalidade entre oficiais da igreja e igreja. Oficiais da igreja precisam da submissão da igreja para que eles entendam que são pastores que representam Deus diante dele para um rebanho. Então isso precisa ficar muito claro. Por isso que é tão arrogante, por isso que é tão depreciativo pastores arrogantes, oficiais arrogantes. É incongruente, é incompatível, porque se esses são mais experimentados pela palavra de Deus, se esses conhecem a tarefa que é requerida deles, os seus deveres, as suas responsabilidades, esses entendem profundamente que não são capazes de fazer. Mas profundamente mesmo, eles entendem que é por pura dependência, é pura ação do Espírito Santo. E por isso ele compreende que através dele o Senhor age.
A graça de Deus é vista através de pecadores, e Ele é um desses instrumentos. É através da sua instrumentalidade, dos dons, dos discernimentos, que muitos não têm, o Senhor concede graciosamente aos oficiais da igreja um nível de discernimento, um nível de percepção que os membros comuns não têm mesmo. Isso é fruto dos dons, da orientação do Espírito Santo que o Senhor concede a esses homens. E graciosamente, através da sua instrumentalidade, graciosamente, a igreja experimenta casamentos sendo transformados, vidas sendo levantadas dos mortos, filhos sendo completamente condicionados à obediência, à reverência aos pais. Nós vemos pessoas mudando completamente a forma de trabalhar, a forma de lidar, saindo da corrupção para uma ética que reluz a graça de Deus, a moral de Cristo Jesus. Nós vemos isso acontecendo, e isso acontece através da instrumentalidade desses homens. Muitas vezes, nós desprezamos os meios por meio dos quais vem a ação da graça de Deus. Muitas vezes nós desprezamos os instrumentos, mas nós carecemos da simples reflexão de que se esses instrumentos caem, toda a igreja está fadada ao fracasso. Você conhece situações assim. Se você parar por um pouquinho, você entende isso. Se você não tiver pastores maduros, a igreja será eternamente neófita, imatura. O que significa ter uma igreja imatura? A igreja tropeçará em pedras que parecem irrelevantes, fúteis. A igreja experimentará pecados que já deveria ter vencido há muito tempo. Existem pecados que nós experimentamos na vida da igreja que simplesmente com amadurecimento, com o crescimento da igreja, esses pecados passam de tal forma que cometê-los é absurdo. Porque nós já passamos por esse estágio. Nós já passamos por essa deficiência pueril, juvenil. Nós já passamos. E isso é fruto de um processo de crescimento e amadurecimento. Agora você precisa entender uma coisa. A igreja só vai até o nível de estatura dos seus líderes. É isso. É isso. Nós precisamos entender isso muito bem. A igreja só vai até o nível de estatura, de conhecimento dos seus líderes, porque é justamente ele que conduz, é justamente ele que orienta. Então, esses homens que a igreja deve forjar, que a igreja deve nutrir, tem essa responsabilidade, que a igreja deve honrar, a igreja tem que estabelecer de forma muito clara que aqueles que almejam boa obra almejam, mais do que qualquer tipo de profissão que nós vemos sendo glamourizada por esse mundo. Cada vez mais nós temos pessoas que não almejam o episcopado, cada vez mais. Cada vez mais nós vemos pessoas que se aprofundam incansavelmente em busca de concursos, em busca de faculdades, mas dentro da igreja nós não vemos mais pessoas almejando o episcopado. Simplesmente nós não vemos. Nós não vemos pessoas cujo a maior ambição é se gastar para nutrir e edificar a vida de outros. As pessoas não sentem mais gozo disso. E a igreja é muito responsável por isso, porque a igreja não fomenta isso. A igreja não nutre isso. À medida que esses irmãos veem a igreja massacrando e matando os seus oficiais, eles não sentem anseio por isso. Eles não veem a honra disso. Eles não veem a dignidade disso. Eu conheço casos de colegas que fizeram seminário, que estão fazendo seminário, que terminaram o seminário, que receberam um convite para uma igreja e a sua esposa caiu em prantos, aterrorizada, amedrontada, porque não queria ser esposa de pastor que não estava preparada para sofrer. Nós vemos seminários até com um bom número de pessoas, mas raríssimos são aqueles que querem realmente o ministério pastoral. Raríssimos são aqueles. Muitos querem nutrir o conhecimento pelo conhecimento, muitos adquirem conhecimento para colocar os seus pastores na parede, para mostrar que sabem mais do que os seus pastores. Muitos querem conhecimento para ser um instrumento de graça também. É óbvio, todos aqueles que vão fazer seminário não são vocacionados realmente para o ministério. Muitos são instrumentos de graça para a escola bíblica dominical, para ser um presbítero na igreja, para instruir os seus lares. Mas o fato é que deveria nos chamar a atenção
Não existe mais pessoas no nosso meio que almeja o pastorado. Simplesmente não existe. Agora, entenda isso. Isso significa que cada vez mais vai nos faltar instrumentos para a nossa nutrição. Imagina se nós nos tornarmos ovelhas sem pastores. O que será de nós? Uma ovelha sem pastor significa estar no campo aberto em perigo. Quem vai defender de ursos, lobos, feras? Quem? Não tem quem defenda. E entenda, você precisa. Você pode ter a estatura que for, de conhecimento, de piedade, de santificação, você precisa de pastores. Por quê? Porque Deus constituiu a igreja assim. Simplesmente por isso. Existe em você uma necessidade inata, nova criatura, em que você precisa de duas coisas: fazer parte de uma igreja, de um rebanho, e precisa de pastores. Deus lhe constituiu, se você nasceu de novo, Deus constituiu a nova criatura com essa necessidade. Então esses homens, e esse é o tema da nossa série, são instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. São aqueles cuja coragem, a disposição foi atribuída por Espírito Santo de tal forma que eles enfrentam lobos e feras simplesmente para que você se pareça um pouco mais com Cristo. Para que a sua família seja edificada, guardada, preservada até aquele grande dia em que o Senhor virá lhe buscar. Nós temos caminhado aqui nisso. Nós vimos até o capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, nós vimos tanto o comissionamento de Timóteo, e à medida que Timóteo é comissionado aqui, a sua responsabilidade é exposta, e essa responsabilidade implicitamente serve para aqueles que ele iria levantar como oficiais da igreja. Então aquilo que é dedicado a Timóteo também deve ser requerido pelos futuros oficiais daquela igreja em Éfeso, seja os presbíteros ali, que faria a função do pastoreio, seja os oficiais. E nós vemos Paulo orientando. Então, quero dar um pouquinho do contexto aqui para a gente relembrar. É interessante quando nós observamos a biografia de uma igreja e nós vemos ela experimentando a desgraça, ou então ela perdurando para a maturidade e para a prosperidade. É importante nós observarmos se ela experimenta a desgraça quando ela errou. Quando? Nós olhamos para a sua gênese, nós olhamos para a sua biografia e nós vemos quando ela errou. Quando ela vacilou. Ou então, não. Quando foi um ponto decisivo em sua vida que se ela não tivesse tomado essa postura, ela morreria. Então, na igreja de Éfeso nós vemos isso. Nós vemos o seu declínio e nós vemos um ponto decisivo. É justamente quando Paulo envia Timóteo. Se Paulo não tivesse enviado Timóteo, aquela igreja iria simplesmente perecer e nós não haveríamos a igreja de Éfeso nas cartas que o Senhor envia às igrejas da Ásia ali em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Essa igreja ainda está lá. Está lá. Talvez no ano 90, na década de 90, ali no ano 96, no ano 96 a 98, por ali. Essa igreja está lá, essa igreja permaneceu. Mas por quê? Por causa da ação desse homem, que fez aquilo que outros presbíteros não fizeram. Então, observa comigo. Provavelmente essa igreja ela tenha sido fundada por volta do ano 49 ao ano 51 depois de Cristo, ali. No final da segunda viagem missionária de Paulo, nós vemos isso em Atos capítulo 18. Paulo estava juntamente ali com Priscila e Áquila. Em sua terceira viagem missionária, Paulo visita novamente a igreja de Éfeso. Aqui nós já estamos entre o ano 52 ao ano 57. Dessa vez, o ministério de Paulo dura 3 anos ali. Paulo passa um breve período de tempo na sua primeira visita. Na segunda visita, Paulo edifica aquela igreja. Nós sabemos que ele faz um trabalho muito árduo ali, porque ele só sai dali depois que constitui oficiais, constitui líderes, presbíteros para pastorear a igreja, muito provavelmente sabendo da dificuldade daquele território, dificuldade do ministério ali. Então, quando Paulo ele estava em Mileto, em sua terceira viagem missionária, uma cidade portuária, cerca de 45 quilômetros de Éfeso. Então ele convoca os presbíteros, porque ele é
levado pelo Espírito Santo para lembrar mais uma vez os presbíteros qual seria a sua missão ali em Éfeso. Então os presbíteros vão até Mileto e tem com Paulo ali. Nós estamos mais ou menos no ano 54 a 57 depois de Cristo. Então Paulo, ele escreve depois disso a carta que nós temos aos Efésios, mais ou menos no ano 60 a 62. Está aprisionado em Roma, conforme Atos capítulo 28. E o propósito de Paulo naquela carta que ele escreve aos Efésios é animar a igreja, muito provavelmente por causa da prisão. Então a ideia é de que se Paulo, que levou o evangelho até a eles, estava preso, o evangelho acabou com Paulo. A prosperidade da igreja não mais continuará. Então Paulo mostra a grandiosidade da obra que o Senhor, então na epístola que nós temos aos Efésios, é o maior tratado da Bíblia, do Novo Testamento, mas da Bíblia, sobre a doutrina da igreja, sobre o que é a igreja. Sobre o fato de que o Senhor intencionou a igreja antes da fundação do mundo. E agora Paulo lembra esses irmãos que eles são justamente isso. Eles são o ideal do plano de Deus estabelecido por aquele que agora está preso, eu, o prisioneiro, no Senhor, mostrando a dignidade de estar preso pelo Evangelho em amor pela igreja. Então Paulo anima aqueles irmãos, mostrando que essa obra grandiosa não está fadada ao fracasso. E é isso que nós observamos. Quantos impérios caíram até hoje, a igreja permanece viva, a igreja permanece de pé. Quantas igrejas corruptas, quantos lobos que adentram as igrejas, quantos falsos profetas se vestem de cordeiro, mas a igreja ainda permanece de pé. O Senhor ainda guarda o seu remanescente fiel. Agora é óbvio, é muito claro isso. Cada vez mais nós temos dificuldades de encontrar igrejas fiéis. Agora, isso está concomitantemente ligado ao fato de cada vez mais nós temos imensa dificuldade de encontrar homens fiéis que amam a igreja e estão dispostos a se gastar pelo ministério. Isso anda em paralelo, entenda. É impossível desligar oficiais da igreja. Se o oficial prospera, a igreja prospera. Se a igreja prospera, o oficial prospera. Isso está intrinsecamente ligado. Por quê? Porque oficiais fiéis, cuja vida são dedicadas para a glória do Senhor, necessariamente as suas igrejas seguirão esse mesmo caminho. Essas igrejas entenderão a necessidade de mortificação. Essas igrejas entenderão a necessidade de se despir do velho homem, de proibir o mundanismo a detrar, necessariamente, porque receberão constantemente alimento, exortação, instrução, alimento, exortação, instrução, constantemente ali. Então eles perceberão qual é a verdade, o que eles precisam. Necessariamente está ligado, é impossível fazer esse tipo de separação. Não é porque humanamente a igreja precisa de homens, não é. O Senhor fez o seu projeto arquitetônico assim. A igreja foi idealizada assim, porque esses pastores são um tipo do próprio Supremo Pastor para a igreja. É olhando para esses pastores como padrão de moralidade, de ética, de piedade, e que os irmãos imitarão para se parecerem com Cristo. É olhando para esses pastores que muitas vezes dúvidas vão ser tiradas do que é governar bem o lar, do que é a esposa ser submissa, do que é ser um cabeça. É assim. Esses homens são expressões visíveis da aplicação da palavra de Deus. Esses homens reconhecem o peso da responsabilidade. Esses homens lutam constantemente para que eles não sejam o padrão de medida. Constantemente, não caiam no legalismo. Esses homens entendem isso. Mas se nós observarmos um pouquinho, nós percebemos que esse não é o padrão. Não é isso que nós vemos. Nós vemos homens que tomam o lugar do púlpito para abusar da fé da igreja, para abusar da confiança da igreja, para abusar do baixo nível de maturidade da igreja. Homens que lapidam a igreja. Homens que, ao invés de edificar, destroem a igreja por seu bel prazer. É isso que estava acontecendo aqui.
em Éfeso. Justamente isso. Então Paulo escreve essa carta, depois de chamar os presbíteros em Mileto, de Éfeso, ele escreve essa carta, no ano 60 a 62. 10 anos se passam, de Mileto até o comissionamento de Timóteo. 10 anos se passam. Então eles foram advertidos ali, eles foram lembrados ali, que eles enfrentariam duas frentes, em Atos capítulo 20, duas frentes de combate: interna, onde se levantariam lobos vorazes, e externamente, onde lobos vorazes também buscariam se adentrar. Então, isso funciona como uma profecia do apóstolo Paulo. Aquilo que a igreja está experimentando é justamente o cumprimento dessa profecia que Paulo fez em Atos capítulo 20. Eles experimentaram justamente isso. Porque esses lobos e esses falsos profetas, esse perigo conseguiu adentrar a igreja? Por causa justamente da fraqueza, da fragilidade, da timidez desses oficiais que não fizeram o que deveriam fazer. Então 10 anos se passam, Paulo percebe a necessidade daquela igreja, que a igreja de Éfeso está em apuros, então ele envia Timóteo para socorrer aquela igreja. E juntamente com isso, concomitantemente a isso, Paulo comissiona Timóteo e envia uma carta. Essa carta que nós estamos lendo é chamada de carta orientação, carta instrução, onde juntamente com o dever, a responsabilidade de Timóteo, ele passa algumas instruções. O que é mais gritante é porque, obviamente, aquilo que Paulo orienta a Timóteo já era sabido por Timóteo. Timóteo já entendia dos deveres, ele passou muito tempo ali com Paulo. Timóteo provavelmente se converteu mais ou menos no final da primeira viagem de Paulo, por volta do ano 48 depois de Cristo. Ele segue já Paulo logo no início da sua segunda viagem missionária. É provável que Timóteo tenha 18 anos de idade quando foi convertido ali. E Timóteo ele é enviado para Éfeso mais ou menos entre o ano 62 ao ano 64. Isso quer dizer que Timóteo passou mais ou menos de 12 a 14 anos com Paulo, aos pés de Paulo, seguindo Paulo, aprendendo com Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo aquilo que Paulo orienta a Timóteo já era sabido por Timóteo. E isso nos revela um segundo propósito dessa carta aqui. Se o primeiro propósito, e o teor da carta nós já vemos isso, fica muito claro para a gente, o primeiro propósito aqui, o propósito principal é socorrer a igreja, é proteger a igreja, é reedificar a igreja. Então aqui é um processo de revitalização. Aquela igreja foi plantada, os oficiais baixaram a guarda, o mundanismo entrou, a igreja estava sendo completamente destruída. Olha, observe aí. Se os líderes permanecessem fiéis, a igreja tinha permanecido fiel. Importante entender isso, porque às vezes nós esquecemos dos oficiais e pensamos na igreja, como se desse para fazer esse tipo de divisão. Às vezes nós lapidamos completamente, sugamos completamente a energia, o vigor dos oficiais, da família dos oficiais, e achamos que com isso a igreja não vai sofrer. Às vezes nós até confrontamos oficiais como se eles, e de fato não é, né? Não são heróis. Mas a igreja muitas vezes trata os oficiais como se eles fossem super-heróis e suportassem tudo aquilo que nós não suportamos. Se um oficial morre, a igreja morre. Se oficiais caem, a igreja cai. É por isso que, como disse o pastor Hernando Dias Lopes, os pecados dos oficiais são os maiores pecados, porque eles pecam, primeiro, em cima de maior conhecimento, e as consequências são bem maiores, porque toda a igreja recebe a consequência dos seus pecados, da sua queda. Então, Timóteo passou 12 a 14 anos. A igreja está em apuros, Timóteo precisa fazer um processo de revitalização, que é bem mais difícil do que um processo de plantação de igreja. Um processo de plantação de igreja você precisa construir, de revitalização você precisa desconstruir para depois reedificar, e com isso você perde muitas pessoas. Muitas vezes
é quase impossível não cometer erros, quase impossível não cometer erros. As pessoas já estão feridas, as pessoas já estão machucadas, a sua mente já foi completamente pulverizada por um amálgama entre mundanismo e evangelho, e isso faz com que elas vivam confortavelmente, elas entendem que dá para andar junto o mundanismo e o evangelho. Então, à medida que elas pecam, o mundanismo, elas ainda têm paz de espírito, que é o evangelho, que não confronta, que não exorta, que não denuncia, que não pastoreia. Então é isso que nós encontramos aqui em Éfeso. As mulheres assumindo uma postura que não deveria assumir, os homens deixando de assumir uma postura que deveriam assumir, os falsos mestres encontravam viúvas desprotegidas e abusavam até sexualmente dessas viúvas. O dinheiro que era levantado naquela igreja estava sendo diluído. Os falsos mestres ensinavam, pastoreavam, simplesmente por avareza. Então, à medida que Paulo orienta Timóteo qual é a constituição de um oficial da igreja, ele contrapõe uma característica negativa, um caráter defeituoso dos falsos mestres. É por isso que nesse perfil de oficiais, e esse é o tema da mensagem, né? O perfil dos oficiais, pastores e presbíteros, o perfil desses oficiais diz respeito menos à habilidade, mas mais ao caráter. Nós encontramos uma habilidade aqui, e o caráter, ele sustenta essa habilidade de tal forma que aquele que não tem essa habilidade, mas se tem caráter e disposição, essa habilidade pode ser construída, mas aquele que tem habilidade e não tem o caráter, dificilmente conseguirá exercer essa função. Nós estamos hoje num tempo onde habilidades são exaltadas e o caráter é desprezado. Eu fiz referência para vocês, como é a forma comum de nós chamarmos pessoas para pastorear a nossa igreja. Nós convidamos para fazer o quê? Uma conferência, habilidade. É isso que nós queremos ver. Nós chamamos para fazer uma conferência na nossa igreja, nós chamamos para um retiro, e aí nós vemos a habilidade dessa pessoa com a palavra de Deus, com o manuseio da palavra de Deus, que pode ser falseada com muita facilidade, e então nós olhamos, exaltamos essa habilidade e sequer nós vemos o tempero desse caráter. Toda vez que nós exaltamos habilidades, nós estamos construindo uma armadilha gigantesca diante de nós, diante da igreja. Nós temos pessoas que pregam de uma forma muito a desejar do que grandes pregadores, grandes palestrantes, grandes professores, mas que esses grandes pregadores, grandes palestrantes, grandes professores matam a igreja, não permanecem em igreja, enquanto pessoas que não têm tanta habilidade assim, com a pregação, com as línguas originais, com conteúdo teológico, estão edificando, cuidando e alimentando e protegendo e preservando a igreja do Senhor. Entenda, a habilidade é fundamental. Sem habilidade não rola. Justamente essa é a única capacidade, a única habilidade que nós encontramos em toda a lista de virtudes aqui que Paulo expõe. Então, ela é vital, mas entenda, ela não é suficiente. E é isso que Paulo está orientando a Timóteo. Por quê? Porque naquela igreja existiam pessoas muito habilidosas. Os falsos mestres eram habilidosos, não é? Poder de oratória, profunda eloquência. É tanto que eles convenceram toda a igreja a seguir o curso dos seus pensamentos. Lembra de Paulo, antes da conversão, ele era habilidoso. Ele era um fariseu, ele manuseava a palavra. Ele era eloquente. Mas o seu caráter não havia sido transformado ainda. O seu caráter era defeituoso. Então, se o primeiro propósito é orientar Timóteo a colocar aquela igreja em ordem, que foi completamente desmantelada, e aquilo que foi corrompido deveria ser consertado. Aquela igreja baixou a guarda para o mundanismo quando deveria levantar, o mundanismo adentrou, conforme Paulo profetizou. Então aquela igreja estava sendo completamente desmantelada, estava completamente desprotegida. O ideal de Deus para o seu povo não estava sendo exibido ali. Aquela igreja não era uma vitrine de Deus. Aquela igreja era uma vitrine do mundanismo. Aquela igreja era uma vitrine do antigo Israel, na antiga aliança. E com isso,
Paulo realça o dever dos oficiais, que é proteger, preservar e nutrir a igreja de Deus. Esse é o dever dos oficiais. Se os seus anseios estiverem em harmonia com isso, então será maravilhoso. Maravilhoso. Você vai ser edificado emocionalmente, espiritualmente. Você vai desenvolver maturidade espiritual profunda, avassaladora. Mas se o seu ideal de fé não estiver em harmonia com isso, aí sim, aí há corrupção de propósitos, né? Então, daí nós vemos um propósito subjacente a esse. Nós vemos um propósito paralelo a esse. E esse é um grande ponto que muitas vezes somente oficiais compreendem. Somente aqueles que estão no ministério compreendem. Por quê? Porque, por exemplo, Paulo orienta Timóteo qual é o propósito da lei. Timóteo passou mais de uma década com Paulo. Timóteo foi instruído por Paulo. Será que Timóteo não sabia qual era o propósito da lei, por exemplo? Será que Timóteo não sabia qual era o dever de um oficial da igreja? É óbvio que ele sabia, mas Paulo sabia muito bem que o terreno que Timóteo estava adentrando, e nós observamos algumas vezes que ele é um pouco reticente em assumir tal responsabilidade. Paulo sabia muito bem que o propósito que ele estava adentrando era arenoso, era escorregadio. Era perigoso, era um pântano. E com isso as suas convicções poderiam ser açoitadas. Sua convicção de chamado, a sua convicção teológica, bíblica poderia ser açoitada. E quando essas convicções são açoitadas, vem o desânimo, vem a apatia e o propósito não poderia ser cumprido. Então, por isso, Paulo orienta a Timóteo. Essa é a finalidade da lei. Você pode ser contrariado, mas se você se mantiver ensinando essa finalidade, mantenha-se firme. É isso. Então, um segundo propósito, né, implícito aqui é animar a Timóteo. Timóteo precisa ser animado para que a sua convicção, as suas convicções sejam fortalecidas, para que ele não recue, para que ele não pare, para que ele não desanime aqui. E Timóteo também ele tem esse papel, essa função especial de ser um luzeiro, de ser uma ilustração para que aqueles que almejam timidamente o ministério exponham isso. Porque almejar o ministério ali naquela igreja significaria concorrer com os avarentos falsos mestres que viam a igreja como fonte de lucro. Então, qualquer pessoa que almejasse o ministério ali iria encontrar briga com quem? Com esses que mercadejam a fé. Então, essas pessoas não viam a honra do ministério, a dignidade do ministério. Essas pessoas não queriam buscar brigas, por isso não expunham o seu desejo, o seu anseio. Por isso que já começa no primeiro versículo, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E é interessante porque em todas as funções descritas no Novo Testamento, somente o episcopado recebe essa adjetivação. Somente o episcopado. Excelente, maravilhosa, boa obra almeja. Ele está mostrando a dignidade do desgaste, a dignidade do sacrifício, a dignidade de conduzir o rebanho do Senhor. Ele está mostrando isso. Então, o primeiro ponto necessário é a aspiração. Não é suficiente, nós já vimos. A aspiração não é suficiente, mas é o primeiro ponto. A aspiração é justamente o primeiro estágio daquilo que nós conhecemos por chamado, por vocação. É um anseio interior. Primeiro eu me sinto chamado. Primeiro eu sinto essa aspiração. Eu sinto o desejo. E agora vem o processo. Timóteo deveria identificar isso como sendo válido. Como é que essa aspiração é válida? Se ela é rodeada por essa lista de virtudes. Se essa aspiração não for rodeada e sustentada por essa lista de virtudes, que tem uma habilidade, mas é permeada por atributos de caráter, essa aspiração não edificará a igreja. Você pode dizer que essa aspiração é válida. Pastor, você não conhece o anseio do meu coração. Ninguém está questionando isso. Você pode aspirar sim, mas essa aspiração não edificará a igreja.
Não edificará. No ministério, não. Pode edificar como sendo um professor de escola bíblica, pode edificar como eventualmente trazendo uma pregação, como sendo um líder de grupo pequeno, um professor de culto pequeno, de grupo pequeno. Pode ser, mas o ministério é diferente. É muito diferente. Então, não há brechas, não há lacunas que não devem ser preenchidas. Todas as lacunas dessa lista precisam ser preenchidas. É por isso que não é carisma que conta, que é caráter mesmo. Não é porque alguém da família é influente, alguém na igreja é carismático. Um dia esse carisma não se mostrará que não é uma coluna que sustenta o peso. Isso precisa ficar muito claro, não é carisma, não é habilidade, mas é esse conjunto. Da mesma forma que alguém tem uma profunda habilidade de ensino, mas não aspira, não adianta alguém insistir. Olha, rapaz, aspire, anseie, não adianta. Porque o primeiro ponto basilar é o profundo anseio. Por quê? Irmãos, porque é dessa aspiração que vem a convicção. E é essa convicção que vai fazer com que ele não retroceda nas dificuldades. E algo que o ministério não falta é dificuldades, tropeções, quedas, empurrões, agressões, difamações, injúrias, calúnia. Não faltam. Sacrifícios, necessidades, falta de honra, desonra. Então, essa aspiração o basilar para a formação de uma convicção é justamente o que nós chamamos de convicção de chamado. É a convicção de chamado que faz com que o oficial persevere. Por quê? Porque essa convicção de chamado, que é essa aspiração, foi colocada pelo Senhor e é evidenciada nessa perseverança em que ele não para, em que ele não retrocede, em que ele continue. Mas não é suficiente. Porque existe o processo todo que precisa ser observado. É por isso que Paulo diz, né, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas existe um freio. Para aí, né? É um freio agora, porque ele começa a apontar por caráter. Existe algo obrigatório, existe algo inevitável, existe algo necessário. É justamente esse termo, é necessário. Você aspira, não continua. Então, por exemplo, a igreja recebe alguém aqui do seu meio que diz, olha, eu anseio pelo ministério. A igreja não pode enviar essa pessoa para o seminário, é burrice. A igreja não pode ter um livro, Conselhos, eu confundo com o do pastor Angelim, Conselhos a Jovens Teólogos, Paul Tillich, ele diz assim, ele diz o seguinte, quando se está mudando de voz, não se canta. Diz isso. Então, a aspiração não deve abrir todas as portas. Por quê? Porque o ego precisa ser preparado. Porque aqui, esse púlpito, esse microfone é muito atrativo para Satanás. Porque ele sabe que corrompendo o púlpito e o microfone, a igreja se corrompe. Aspirou. Agora ele precisa ser direcionado, pastoreado de uma forma muito diferente, muito específica, intencionalmente com esse propósito. E aqui o caráter dele vai ser moldado. Às vezes a gente tem que dar uma marretada. Às vezes a gente tem que levantar um pouquinho. Outra vez, outra marretada. Outra vez, levantar um pouquinho. Por quê? Porque é difícil trabalhar o ego. É muito difícil trabalhar o ego. É doloroso. É laborioso trabalhar o ego. Nós precisamos de homens que façam isso. Nós precisamos disso. Então ele aspirou. Aí existe um freio. Vamos agora observar o que? Essa aspiração à luz do caráter. Esse é o freio. É necessário. Freio. Aquele que aspira, freio. É necessário. Então ele vai dar uma série de virtudes. Uma habilidade, e isso pode ser já existente ou desenvolvida. Mas nós precisamos ver a disposição para o desenvolvimento. Nós conhecemos isso como potencial. Nós vemos o potencial e então nós estudamos juntos, então nós preparamos, e então nós enviamos para o seminário e continuamos pastoreando. Seminário interno de forma alguma, porque é uma desgraça. Uma desgraça.
pessoa sai completamente outra, muitas vezes não retorna nem para a igreja da onde foi enviado, muitas vezes. Seminário interno é uma roleta russa. Você acha que dá certo, e você tem uma chance de dar certo e todas para dar errado. E muitas e muitas vezes dá errado. Muitas vezes. Por quê? Porque ele vai ser inundado de conhecimento. E ele vai ter uma armadilha muito grande diante de se julgar superiores aos demais irmãos. E muitas vezes se julgar superiores ao próprio pastor, aos próprios pastores. Então seminário, pastoreio, seminário, pastoreio, seminário, pastoreio, seminário, pastoreio. Não dá para fazer isso sem pastoreio. Não dá. O que acontece a maioria das vezes é que essas pessoas, à medida que aspiram, são enviadas aos seminários e se distanciam do padrão estabelecido por Paulo. O caráter é arruinado. A arrogância arruína caráter. Então, ponto de Paulo aqui, né? É necessário, portanto, e ele vai dizer, que o bispo seja irrepreensível. A irrepreensibilidade aqui é aquilo que encapsula, é um título, é o que sintetiza, é o que resume todas as virtudes. O que é ser irrepreensível? Ele vai descrever agora. Não é algo emocional, não é algo subjetivo, ele vai descrever agora. E tudo aquilo que Paulo cita aqui como virtudes de caráter, tudo aquilo que ele cita é exibível, é evidenciável, não é nada subjetivo. Por exemplo, você não pode dizer que é alguém hospitaleiro sem mostrar isso evidentemente, de forma efetiva. Você não pode dizer isso. E todas as outras virtudes, você não pode dizer que governa bem o seu lar se você tem uma esposa insubmissa e filhos rebeldes. Você não pode dizer isso. Né? E todas as outras virtudes. Então, a partir daqui, Paulo ele detalha o que significa ser irrepreensível. Então, é muito importante observar esse freio, irmãos. Muitos vacilam aqui. A aspiração é suficiente. Se tiver aspiração e tiver habilidade, pronto. É isso. Já basta. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Tem aspiração, tem a habilidade. Agora, observa o que é aspiração com habilidade. É disposição da arrogância. É exposição do ego. Se tiver aspiração e habilidade, mas não tiver o caráter que proteja essa aspiração e essa habilidade, então o ego tomará de conta e matará a igreja. Porque ele vai adquirir habilidade para manipular a sua fé com muita facilidade. Muita facilidade. E é isso geralmente que acontece. Alguns, é verdade, que não têm sequer habilidade também. Então, a partir daquele detalhe, que é ser irrepreensível, não é segundo os nossos critérios, segundo o critério de Deus. Então, por exemplo, nós podemos com muita facilidade, diante de alguém que tem aspiração e tem habilidade, mas não tem o caráter, nós podemos com muita facilidade dizer, não, olha, fica mais um pouquinho maturando aí. Porque se você tomar essa postura agora, você vai ser exposto de tal forma que você pode ser machucado e a sua aspiração morrer também. Então, guarda um pouquinho, mantém-se em silêncio, nós vamos caminhar juntos, nós ficamos nessa orientação mútua, mas você se mantém em silêncio, porque agora não é o momento. Fica em guarda aí. Isso acontece com tudo. Então, tem que haver essa abertura, essa transparência nesse sentido. Por quê? Porque o que está em jogo é a preservação da igreja de Deus. Nós vimos hoje de manhã, a igreja não pertence a nós. A igreja é do Senhor. Nós a protegemos como instrumentos de honra e de justiça concedidas pelo Pai. Nós protegemos a noiva de Cristo. Essa noiva foi dada, nós somos, a nós, para nós protegermos. Por isso nós protegemos uns aos outros, nós supervisionamos uns aos outros, nós discipulamos uns aos outros e nós temos aquele cuja obrigação não pode fugir. Olha, interessante, todos os cristãos têm que ter essa lista de virtudes preenchidas. Por quê? Todo marido é teólogo do seu lar. Todo marido é sacerdote do seu lar. Então, todos nós somos teólogos, seja homem ou mulher, todos nós somos teólogos, porque nós temos um tipo de conhecimento e percepção acerca de Deus, e nós refletimos sobre isso. Então, todos nós somos um teólogo. O marido é um pastor da família,
é o cabeça do lar, portanto ele é um tipo de Cristo para a sua família. Ele não pode fugir disso. Ele pode mostrar um Cristo defeituoso, um Cristo fraco, um Cristo frágil, um Cristo desvalorizado, mas ele é um tipo de Cristo no seu lar. Ele pode mostrar, isso acontece com muita facilidade, ele pode mostrar que é um tipo de Cristo que não ama a sua noiva, não ama a sua igreja. Vai à igreja num dia que dá certo, se tiver um futebol aí que ele não vai, se for para ir para o shopping aí melhor, ele pode fazer isso. O que é que ele está mostrando para os seus filhos? O que é que ele está mostrando para o seu cônjuge? Um padrão. A igreja não é tão importante assim. É um padrão que ele está mostrando. Ele é um tipo de Cristo, mas um tipo de Cristo que não zela por sua noiva, que não zela pela igreja, mas ele é um tipo de Cristo. Né? Então, todo homem é um teólogo, todo homem é um pastor, todo homem é um tipo de Cristo. Mas olha como é interessante. Você pode não ter alguma dessas virtudes de caráter e mesmo assim ser um membro da igreja. Agora, um pastor não pode falhar em nenhuma desses atributos de caráter. Nenhum. Se ele deixar um a desejar, é muito simples. Nós podemos desejar absurdamente que essa pessoa fizesse parte da liderança da igreja. Mas isso não foi da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, o Senhor atribuiria ao caráter dessa pessoa todas essas qualidades. Todas. Nós podemos ansiar profundamente, nós podemos desejar profundamente, nós podemos ficar triste. Quando nós estávamos na fundação dessa igreja aqui, eu lembro que diversas vezes eu repetia. Quem é que lembra disso aqui? Quem está aqui? Eu repetia no estudo de homens. Irmãos, vocês têm que amadurecer, irmãos. Olha, presta atenção. Faz tempo que nós tentamos forjar líderes aqui, tratar pecados. Vai ser muito triste um dia, quando essa igreja crescer e nenhum de vocês serem líderes dessa igreja. Quem lembra disso? Eu falava isso. O que foi que aconteceu? Entende? O Senhor atribui o caráter. É a marcação do Senhor de que Ele separou desde a eternidade esse homem para ser um líder da igreja. É a marcação do Senhor. O Senhor marca os seus. Assim como o Senhor elege e predestina os santos para a salvação, o Senhor faz o mesmo para o oficialato. A mesma coisa. Nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de quê? Identificar e reconhecer. É a mesma coisa que nós fazemos com cristãos. Por exemplo, alguém visita a nossa igreja, está se congregando na nossa igreja e diz assim, eu quero ser membro. Opa, ok. Então vamos ativar aqui um processo de supervisão, que é, eu vou observar se você realmente é crente. Porque somente crentes podem fazer parte da membresia da igreja. Se eu identifico eu identifico a sua conversão, de acordo com o que você diz, confirmo essa conversão e você faz parte da igreja. A mesma coisa com os oficiais. Nós identificamos esse perfil aqui que está todo traçado. E aí, meus irmãos, nós vamos aqui ao primeiro. O primeiro é o mais difícil de todos. É o mais complexo de todos. Quando ele diz assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Aí nós questionamos, o que é ser irrepreensível para o bispo? Porque necessariamente ele tem que ter essa lista de virtudes aqui. Esposo de uma só mulher. Aí esse daqui é a passagem mais difícil de todas as epístolas pastorais. Porque a sua simplicidade, sem clareza, mostra uma complexidade absurda para serem resolvidas. Agora, antes de tudo, hoje nós vamos ficar só nas virtudes. Ele mostra 11 atributos de caráter e 3 preocupações. Hoje nós vamos ficar até o versículo 3, né? Vamos ver o 2 e o 3 apenas. Nós vamos passar mais tempo nesse daqui, irmãos. E é importante que os irmãos entendam o que vai ser colocado aqui. Esposo de uma só mulher. Essa característica necessária a pastores e presbíteros, né? E diáconos também, porque é repetido lá na lista a partir do versículo 8, exibe novamente o fato de que não há ministério pastoral para mulheres. Nós já vimos isso no capítulo 2, estamos reforçando aqui com o ponto de Paulo. Não há pastora, não há presbítera.
isso foi atribuído aos homens. Isso fica muito claro no final do capítulo 2, muito claro. Ele usa até o processo de criacional, mostrando porque foi Eva que pecou, foi Eva que caiu, e não o homem, mostrando que a liderança, desde a criação, foi atribuída a homens. Não tem nada a ver com machismo, é o ideal de Deus. Ou ao ideal de Deus, nós simplesmente nos submetemos, nós não o questionamos. É simples assim. Não há questionamento para as Sagradas Escrituras e para o ideal de Deus. Simples. Né? Isso aqui não é nem ponto de discussão. Ou não deveria ser, né? Mas tudo, nós devemos, passando desse ponto agora aqui, tudo que é relacionado ao casamento, ao novo casamento e o divórcio é complicado nas Sagradas Escrituras. Existe uma complexidade absurda em tratar isso. Casamento, fidelidade, divórcio, recasamento são todos complexos nas Sagradas Escrituras. Existem quatro interpretações possíveis aqui. A primeira é que o homem deve ser, o presbítero, o bispo e o diácono, né, deve ser casado. Né? Essa é a primeira interpretação. Segundo, não pode ser polígamo. Terceiro, deve ser casado apenas uma vez, ou seja, se ele se divorciou, não pode se casar de novo. E quarto, deve ser fiel à sua esposa. E aqui nós precisamos ter um pressuposto básico. Por quê? Porque Paulo também fala de divórcio e recasamento. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 7. O Senhor Jesus fala, Paulo também fala. Então Paulo não iria contradizer aquilo que ele já falou. Essa é a base. Para nós entendermos o que Paulo quer dizer aqui, nós temos que ter um conceito formado sobre divórcio e recasamento. É basilar isso, especialmente porque Paulo trata isso. E nós iremos aplicar isso justamente agora. Então, a primeira opção, o bispo ele deve ser casado, essa opção não se sustenta. Né? Quando nós entendemos a interpretação, nós entendemos que todo diácono, que todo presbítero, todo pastor tem que ser casado. Ora, é ideal que seja. Mas não é obrigatório à luz das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque se essa exortação de Paulo significasse implicitamente que os oficiais, presbíteros e diáconos fossem casados, nós deveríamos seguir essa mesma linha de raciocínio e por versículo 4 entender que eles também precisam ter filhos. Olha o que aqui diz o versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Então, se nós formos seguir essa linha, nós devemos entender também que os oficiais devem ter filhos. Quem não tem filhos, não é oficial. Eu só poderia ter sido oficial esse ano, né? No final do ano para cá, esse ano, né? Então, essa interpretação está fadada ao fracasso. Obviamente, para nós, hoje, não é? Agora, isso poderia ser um combate de Paulo. A poligamia também é categoricamente repudiada. Aquele homem que tem mais de uma mulher, que tem concubinas, olhando para o contexto histórico aqui, deve ser crassamente repudiado, embora tenha sido algo muito presente na sociedade romana do primeiro século e entre os judeus do primeiro século, que continuavam observando a poligamia, a sua esposa com concubinas. Isso continuava sendo ali, mas Paulo entendia muito bem que esse não é o ideal criacional de Deus. Essa é uma corrupção do ideal de Deus. Então a poligamia, que é a segunda, o tipo de interpretação, está descartado. E nós vamos para o terceiro tipo de interpretação, que talvez seja um dos mais complexos aqui, que é o fato do homem ter casado apenas só uma vez. Então, se houve divórcio, ele não poderia se casar novamente. Essa é a posição predominante na igreja primitiva. Aqui, Paulo estaria fazendo uma distinção entre líderes e membros comuns da igreja. Por quê? Porque Paulo falou já da possibilidade de um segundo casamento, em 1 Coríntios capítulo 7. Se o que Paulo está dizendo aqui é que o oficial da igreja não poderia se casar de novo, então Paulo está estabelecendo uma distinção entre membros comuns e oficiais. O que fica difícil, porque o texto não fala sobre isso. Paulo não está dizendo aqui explicitamente que está fazendo distinção entre membros comuns e oficiais. Ele não está dizendo isso. Se nós tivermos preconcepções estabelecidas, nós atribuiremos ao texto aquilo que ele não diz. Isso é exegese, é atribuir um significado ao texto que ele não diz. Eu estou atribuindo ao texto. Então, Paulo não está dizendo isso. O que é que ele está dizendo? É necessário que o bispo seja esposo de uma só mulher.
Ele não está dizendo, é necessário que o bispo se diferencie dos membros comuns que não podem se divorciar e não tem nenhuma possibilidade de casar de novo. Ele não está dizendo isso. Então isso é atribuir ao texto, certo? A interpretação é essa. Pode ser que Paulo está fazendo diferenciação. Por que essa diferenciação? Porque Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz claramente que aqueles que querem ser líderes tomem muito cuidado, porque virá sobre eles maior juízo. Então, eles experimentarão maiores renúncias, eles experimentarão maiores sacrifícios. Então, ele tem que observar. Essa é uma das interpretações. O que dificulta essa interpretação, além do que eu falei, é que na mesma carta, Paulo encoraja o segundo casamento. Observa aí o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Ele está falando aqui para as viúvas mais novas. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem os seus filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, Paulo está se contradizendo ou fazendo essa diferenciação aqui. O que parece é que o segundo casamento não seria uma reprovação, segundo Paulo aqui, não é? No entanto, ainda permanece o fato de que o divórcio sempre será uma quebra do ideal de Deus. Isso é fato. Quando nós estávamos refletindo aqui sobre o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, nós refletimos sobre o divórcio e o recasamento. Quando nós estávamos fazendo a exposição da Confissão de Fé Batista de 1689, nós observamos sobre o divórcio e o recasamento. O fato de haver a possibilidade do segundo casamento não faz com que o ideal de Deus não tenha sido quebrado. O divórcio nunca é favorável a Deus. Nunca. Pode ser por abandono, pode ser por traição, por imoralidade, mas Deus não planejou o casamento pensando no divórcio. O divórcio foi trazido pela corrupção. Jesus diz, por causa da dureza do coração do homem. Foi por causa disso. E se é por causa da dureza do coração do homem, sempre agredirá a Deus. Sempre. Quer seja cristão, quer não seja cristão. O divórcio não foi feito para isso. Então, esse é o ponto. Agora, esse não é um pecado imperdoável. Segundo, os casamentos podem ser banhados pela graça de Deus, fazendo com que esse homem e essa mulher sejam instrumentos honrosos para a obra do Senhor. Isso também é fato, né? Isso precisa ser muito claro. Quais são as dificuldades aqui? Esse homem que se casou uma segunda vez, que se divorciou, ele ficará manchado. Existe uma mancha ali. Existe uma trincadura ali. Nós não estamos falando emocionalmente disso. É fato. Se o divórcio é uma corrupção do ideal de Deus, se houve o divórcio, tem uma trincadura ali. Tem uma mancha aí. A partir disso, essa renovação que ele experimenta, essa renovação que ele desfruta, deverá superabundar de tal forma que essa trincadura, essa mancha, seja imperceptível à luz do que ele vivencia hoje. De tal forma que lhe deixa apto a falar, por exemplo, sobre fidelidade conjugal. Como é que um homem, por exemplo, que se divorciou por causa de infidelidade conjugal, mas que nasceu de novo, que experimentou a graça, como um homem desse vai falar sobre infidelidade conjugal? Como um homem desse que não governou bem o seu lar, vai falar sobre liderança no lar? Então, os irmãos há de concordar que nós estamos indo aqui para a prática do negócio. Nós estamos indo para a prática, que nós estamos indo para esse terreno. Fica uma mancha lá. Fica uma mancha. Ele não pode falar, pode, mas ele tem que construir uma vida em comunidade, com a igreja, de maturidade, de liderança, de tal forma que o seu testemunho sobreponha isso que ele experimentou. Para que ele tenha o caráter de falar, para que ele tenha a postura de falar, para que ele tenha a dignidade de falar. Isso é fato, porque em algum momento o ideal de Deus foi corrompido, foi quebrado aí. Né? Mas embora esse
tenha sido até distorcido pela igreja primitiva, especialmente por aqueles que eram mais assépticos ali, e corrompido literalmente pela igreja primitiva essa posição. Por causa dessas contradições que nós vemos aqui, essa não parece ser a melhor interpretação. Aqueles que se casaram a segunda vez não podem ser presbíteros. Essas não parecem, porque entra em contradição com aquilo que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 7, com aquilo que nós vemos até aqui, onde Paulo usa a mesma sentença para falar de uma mulher para um só homem, o que nós vamos ver agora. Então parece que, segundo a teologia de Paulo, esse não é o ideal dele. Então, qual é a quarta interpretação? A quarta interpretação é que ele deve ser fiel à sua esposa. Fidelidade conjugal está em jogo aqui. Então, acompanha comigo. O fato da poligamia ser predominante na sociedade romana era agressiva ao testemunho de fidelidade e monogamia. O fato dos judeus ainda experimentarem ali no primeiro século essa poligamia também é agressiva à fidelidade conjugal do Senhor. E isso ainda é reforçado pela exortação de Paulo. Por que Paulo dá essa exortação? Será que Paulo não está pensando em nada? Será que Paulo não está vendo nenhum problema? E do nada tira da cartola: o bispo tem que ser irrepreensível. Então é necessário que ele seja esposo de uma só mulher. É óbvio que Paulo está combatendo uma corrupção estabelecida ali, por uma experiência corrupta ali. Então, quando Paulo lança mão dessa exortação, dessa instrução, ele está exortando por causa de um comportamento ali, de uma conduta ali, um entendimento errado ali, né? Então, isso sugere que a fidelidade conjugal também era o problema na igreja de Éfeso. Então, o ponto aqui é a fidelidade conjugal e não divórcio e recasamento. O homem de uma só mulher ou desrespeitar o fato da poligamia ou o fato do homem ter se casado, né, ou estar com mais de uma concubina ali e tal, está exercendo infidelidade conjugal, porque ele não fala explicitamente aqui dessa questão de divórcio e recasamento. O ponto aqui é fidelidade conjugal. Por quê? Porque aparece a mesma sentença no versículo 9 do capítulo 5. Olha aí. Agora, mudando somente o sexo, ali, mudando somente o gênero. Diz assim, ó: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Ele apenas muda um homem com uma só mulher. É a mesma frase, a mesma sentença, ele só muda o gênero aqui. Então, se ele acabou de aconselhar, mais na frente ele aconselha que as viúvas mais novas deveriam se casar de novo, então, obviamente, para Paulo, o recasamento não é um problema. Porque senão, se casar de novo, significando que ser mulher de um só marido incorreria no prejuízo de não ser inscrito na lista de ajuda da igreja financeiramente, então essas viúvas, que são mais novas, que se casarem de novo, estavam buscando não serem ajudadas financeiramente pela igreja. Vocês não estão acompanhando meu raciocínio? É esse o raciocínio. Então não cabe aqui. Qual é o meu ponto? Esse texto não fala de divórcio e de casamento. Nós podemos ter a nossa concepção formada, mas esse texto não fala nisso. Se nós quisermos falar disso, nós vamos para outro texto. Mateus 5, Mateus 19, 1 Coríntios 7. Mas esse texto não fala disso. O ponto de Paulo é fidelidade conjugal. Ele tem que ser o exemplo de fidelidade entre Cristo e a sua noiva naquilo que ele demonstra no seu lar. Ele tem que ser um exemplo disso. Se assim fosse essa concepção, essa dinâmica entre viúvas seria, na verdade, um grande prejuízo para a viúva mais nova se casar. O ponto de Paulo aqui é fidelidade conjugal. Então, nós aplicamos essa mesma linha de raciocínio. Então, dessa forma, parece que Paulo está falando dessa fidelidade. O homem tem que ser um testemunho vivo de se sacrificar pela sua esposa, de dar a vida pela sua esposa, renunciando os seus próprios prazeres, renunciando às suas próprias necessidades, renunciando os próprios anseios. Como é que nós aplicaríamos isso hoje? Para eu exortar um homem que só pensa em jogar videogame, eu devo renunciar a essa prática.
Para eu exortar um homem que despreza a esposa para ir para futebol, para sair com os amigos, que não para de assistir filmes, eu tenho que fazer o quê? De ser o testemunho de renúncia dessa prática. Eu tenho que dedicar mais tempo à minha esposa, cultivar mais a piedade na minha esposa, tempo de qualidade com a minha esposa. Por quê? Entenda, irmão. Eu tenho que ter a dignidade, a honra de ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Não repreender e isso voltar para mim. Isso é ser repreendido. Ninguém pega na minha munheca. Isso é ser irrepreensível. Ninguém. Eu não sou passível de repreensibilidade. Eu não sou. Não sou. Não é ser perfeito, mas é a vida de renúncia que forjará essa característica. Isso é evidente. O que é essa vida de renúncia? Para eu não dar nenhuma dificuldade aqui. Esse caráter é identificado. A vida do ministério é o exercício desse caráter. É o exercício dele. Ele vai demonstrar que é fiel à sua esposa, amando-a como Cristo amou a igreja. Meu amor, hoje todo homem quer jogar videogame, né? O negócio, a indústria do videogame fatura bilhões por causa disso. Então, olha, meu sonho de criança era ter um PlayStation, né? Era ter o... Como é? Eu assisti um filme agora que é a Wii. Mas como é aquele do Nintendo? Wii, né? Não entendo que o cara fica assim, né? Meu sonho é ter um negócio desse. Mas a minha esposa tá precisando de roupa. A minha esposa precisa cuidar da saúde. Os meus filhos estão precisando de roupa. O que é que eu faço? Eu não vou ter um PlayStation. Não vou ter. Eu não vou ter a roupa que eu quero. Eu não vou ter. Eu não vou trocar o carro. Eu não vou trocar. Porque eu tenho que ser fiel ao relacionamento conjugal. Efésios capítulo 5. Eu tenho que ser Cristo ali. Simplesmente isso. Porque senão, como é que eu vou exortar você? Como? Eu vou ser repreensível. Não tem como exortar. Como é que eu vou falar de sacrifício para você se eu não sou testemunho disso? Como eu vou falar para você que gasta horas no computador, horas de televisão, hora com os amigos, que você está vacilando no trato com a sua esposa? Como eu vou falar disso? Não tem dignidade para isso. Observa, a vida de um oficial é uma vida de renúncia de prazeres. Porque se você não fizesse tudo isso, você não teria esses prazeres. Você faz porque você tem. E nem todo prazer é negativo. Por exemplo, é errado jogar videogame? É óbvio que não. É errado ir para futebol? É óbvio que não. É errado trocar o carro? É claro que não. É claro que não. Mas talvez o seu anseio por isso não perceba a deformação que você está causando no celular. Eu preciso ter uma postura digna o suficiente para lhe reprovar e você não ter a desculpa de apontar de volta para mim. Ô pastor, mas você faz a mesma coisa. Inclusive só vai comigo, né? Começou? Pastor, a gente joga lá em casa. Né? Já pensou? Como fica? Como fica? Então, a vida de um oficial é a vida de renúncia, irmãos. É a vida de renúncias. Tem coisas que ele não pode comprar, tem postagens que ele não pode fazer, tem viagens que ele não pode fazer. É a vida de renúncias. A igreja tem que entender isso muito bem. E aqueles que almejam mostram essa disposição. Né? Então, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ele seja um tipo de Cristo para sua esposa. Ele a ame sacrificialmente. Esse é o ponto mais demorado. Nós vamos passar aqui para terminar rápido. Os outros não têm muita dificuldade. Ele tem que ser temperante. Temperante aqui é a ideia de não ser conduzido pelas emoções. Nós vimos hoje aqui de manhã na igreja sobre a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica não deve ser conduzida emocionalmente. De forma alguma. Quando a disciplina eclesiástica é conduzida emocionalmente, ela objetiva a morte. Ela olha para a perda do irmão e não para a recuperação e não para a restauração. Então, ser temperante aqui é ser lúcido, é não pensar pelas emoções, não pensar pela paixão, é ser contido, é não ser temperamental, é não ser levado por emoções. É interessante que essa orientação ocorre também para as esposas
dos diáconos, que é uma ilustração das esposas dos oficiais. A esposa de um oficial também tem que ser temperante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vocação nunca é só para o homem. A vocação é para o casal. O cara pode ter todas essa lista de virtudes aqui, irmãos. O homem pode ter toda essa lista de virtudes. Mas se a sua esposa lhe desqualificar, não tem ministério. Não tem ministério. Não tem. Ele pode ser muito habilidoso, ele pode ser uma pessoa com caráter ilibado, mas se a sua esposa o desqualificar, não tem ministério. Então, se nós olhamos para o homem, nós olhamos essa mesma lista de virtudes para a sua esposa. Para a sua esposa também. Ok, então faz referência à sobriedade no julgamento. É alguém que não é conduzido pelos temperamentos. Assim como alguém, a mesma terminologia é usada para falar da embriaguez do vinho, a embriaguez da bebida, né? Então aquela pessoa que é sóbria, que é o próximo termo, né, temperante, é necessário também que ele seja sóbrio. Aqui diz respeito, está ligado mais à decência sexual. Aqui. É o autocontrole. Sobriedade aqui, ser sóbrio significa ter autocontrole dos impulsos sexuais. Por quê? Porque ele pode, com muita facilidade, abusar das suas ovelhas. Com muita facilidade. Ele manipula, ele influencia e ele pode abusar. Era o que estava acontecendo aqui. Os falsos mestres abusando das jovens viúvas. Por isso que Paulo manda elas casarem. É melhor que... Por quê? Primeiro porque elas não ficariam mais vulneráveis e depois que ela teria alguém para protegê-las. Né? E depois ele fala de modesto, aqui faz referência àquilo que nós vimos, por exemplo, das mulheres, que não estavam se vestindo com modéstia, elas estavam se vestindo de tal forma, todas ataviadas, todas reluzentes, todas glamourosas, de tal forma que estava corrompendo a unidade visível na igreja. Ela se destacava por sua vestimenta, e isso botava um certo tipo de favorecimento ou de notoriedade nela e desprezava aquelas que não estavam se vestindo de forma condizente. Então elas deveriam se vestir com modéstia, com equilíbrio ali, que diz respeito a ser respeitável e de dignidade. Aqui a linguagem é a mesma, então um oficial da igreja deve ser alguém que preza por sua aparência de forma decente, não é? O que nós vemos hoje é pastores, principalmente desses pastores que são metidos a coaches ou pastores de jovens, que se vestem parecendo o Gustavo Lima, né? Já viu? Os caras se vestem parecendo o Gustavo Lima. É uma calça tão apertada que para vestir tem que colocar manteiga, porque senão não veste. Não veste de jeito nenhum. É uma blusa acochada, é um cabelo todo estilizado. Quando ele sai dali, ele acho que vai para uma boate, né? Então é o cara lacrador. E aí, esse tipo de cara, não adianta você discutir teologia com ele, porque ele vai ter todos os argumentos para isso. Olha, é melhor eu me vestir assim, estar próximo do Senhor. É o mesmo argumento para tatuagem, para brinco, para piercing, argumentos chulos. É melhor eu ter uma tatuagem, é melhor eu ter um piercing, é melhor eu ter um brinco, é melhor eu me vestir assim, mas estar com o coração próximo de Deus. Esse é o argumento de praxe. Uma pessoa que se porta assim não está com o coração próximo de Deus. Evidentemente não está com o coração próximo de Deus. Quando nós estamos com o coração próximo de Deus, nós estamos com um pano de saco e com cinza sobre a cabeça. É isso que nós estamos. Nós não queremos mostrar nenhum glamour. Nós não queremos mostrar nenhuma exaltação, seja interior ou exterior. Nós não queremos exibir uma beleza sexualizada. Nós não queremos. É muito ruim quando você vai conversar com a irmã e você sente atração sexual por ela, porque ela se veste para isso. É muito nocivo isso. É agressivo isso. Você não vê piedade, você vê os dotes do corpo. Você não vê piedade. É muito agressivo para isso, porque ela está estabelecendo um padrão para as filhas, para os filhos, um padrão que deve ser almejado, que deve ser desejado. É muito agressivo isso. Então, não é porque a pessoa se veste decente que o coração dela está próximo, está longe do Senhor. Olha, eu me visto assim, mas eu sou um imoral no computador. Eu sou um imoral entre meus amigos. Isso é uma consequência do seu coração. Consequência do seu coração. Então, um argumento não desconstrói o outro, em hipótese alguma. Não é? Modéstia.
E aí, um dos pontos que eu acho muito, muito interessante mesmo, a gente demorou mais tempo em ser esposo de uma só mulher por causa da complexidade, mas um dos pontos mais interessantes é a hospitalidade. Porque a hospitalidade sempre foi muito marcante no ministério de Jesus. Quantas vezes o Senhor Jesus foi acolhido com hospitalidade? Quantas vezes? Quantos pastores existem que não recebem sequer os seus membros nas suas casas? Que não recebem pregadores nas suas casas, que não recebe irmãos que precisam de hospedagem. Quantos? É óbvio que ali mesmo, e João escreve isso no primeiro século, ali na igreja primitiva, houve abusos. E aí houve ali uma diretriz. Aquele que passar na sua casa mais de 3 dias é falso mestre, deve ser colocado para fora, porque houve abusos, né? Mas a hospitalidade é algo inato à nova criatura. Crentes são hospitaleiros. Isso aqui não diz respeito somente ao oficial. Aí, mais uma vez eu digo, se você não for hospitaleiro, você pode ser membro de igreja. Isso não desqualifica como crente. Existe uma corrupção aí, mas não é uma corrupção que lhe desqualifica como crente. Agora, um oficial, ele não tem essa oportunidade de não ser hospitaleiro. Não tem. Não pode ser reservado, viu, oficiais? Não pode ser, não porque eu sou uma pessoa muito reservada, eu não recebo ninguém. Não pode ser. Não pode ser. De forma alguma. A hospitalidade sempre foi muito marcante, desde o ministério de Jesus até na igreja primitiva. Então deve ser muito claro. Eu lembro quando eu estava procurando uma casa para morar, essa daqui de cima. Estava morando numa casa. Quais eram os critérios? 3 quartos. Um para mim. Eu não estava pensando nos cabritos ainda, né? Um para mim. Um para o meu gabinete, minha esposa, meu gabinete, e um para hóspedes. Então, se você constrói uma casa, tem que fazer. Tem que fazer, irmão. Tem que fazer, você tem que pensar nos seus irmãos, tem que pensar na acomodação dos seus irmãos. Se você tem condições para construir uma casa, então tem que fazer. Tem que fazer. Né? Você tem que receber bem os seus irmãos, você tem que ansiar por receber os seus irmãos no Senhor lá. Às vezes passou 6 meses, quantas vezes você recebeu um irmão no seu lar? Às vezes passa 1 ano, quantas vezes você recebeu um irmão no seu lar? Quantas vezes? Você se deixa levar pelo ativismo. Você deixa levar pela a sensação de conforto que você não quer perder. Dá muito trabalho. Tem que preparar tanta coisa, é um desgaste. É isso. Você está se deixando levar pelo mundanismo. Cuidado, o mundanismo grita, ele berra, escute, cuidado. Então isso é agressivo para o cristão. Mas é indispensável para o oficial da igreja. Indispensável. Indispensável. Deve ser apto para ensinar, versículo 3. Isso aqui é óbvio aqui, ó. Não deve ser dado ao vinho. Então, não precisa sequer entrar naquela discussão imatura. Vinho é pecado. Bebida alcoólica é pecado. Isso é muita imaturidade. Né? Ele não deve ser escravo do vinho. Ele não deve ser escravo da bebida. Ele não deve ser escravo daquilo que entorpece a sua mente. É isso. Não é? Se a internet faz isso com ele, se as discussões políticas fazem isso com ele não é apto, até mesmo porque ele vai ser um homem que ama contenda, daqui ele vai falar mais na frente. Então é tudo que entorpece o raciocínio, a sua postura mental, a sua intencionalidade. Ser um oficial da igreja é ser intencional naquilo que faz, é por isso que ele renuncia. Então ele não é dado ao vinho, não é violento, porque existiam muitas características ali de violência, principalmente nas discussões, nas contendas, não eram homens cordatos, né? Porém, cordato quer ser tolerante, quer ser gracioso, quer ser tolerante e ser gracioso. Você vai levar porrada, meu irmão. Aguenta calado. Você vai levar porrada, aguenta calado. Tem que engrossar o couro. Tem que engrossar o couro. Eu falei para vocês hoje de manhã que eu tenho um mecanismo para aguentar a porrada. Eu tenho uma diretriz. Qual é a minha diretriz para aguentar difamação, para aguentar calúnia? Qual é a minha diretriz para aguentar insulto? É quando não afeta a igreja. Se afetar somente a mim, eu aguento, eu suporto. Não pode afetar a igreja. Agora, se afetar a mim e a minha família de tal forma que corrompa a minha postura diante da igreja, não pode afetar a igreja. Essa é a diretriz. Se afeta só a mim, se é uma disposição interior da pessoa, a pessoa
sei lá, quer fazer queda de braço comigo, a pessoa quer se indispor comigo, então eu vou mostrar para ela que eu a amo, que eu almejo pela alma dela, que eu quero pastoreá-la, que eu quero agarrar ela quando ela estiver num buraco infernal para lhe removê-la, que eu quero que ela chegue comigo para a eternidade. Eu vou mostrar isso a ela, se for isso. Agora, se afetou a igreja, aí eu vou com 2 pés. 2, pode ter certeza, irmão. Se afetou a igreja, eu vou com os 2 pés mesmo. Os 2, com tudo. E eu não estou nem ligando se você morre ou vive. É um prejuízo calculado. Pastor, você deu um remédio além da conta. Você tocou na noiva. Eu dou a vida pela noiva de Cristo. Você não pode tocar na noiva. A noiva não é uma prostituta. Não toque na noiva de Cristo. Não toque. Ninguém toca na noiva de Cristo. Já chegaram vários lobos aqui que eu botei para correr. Vários lobos que saíram daqui. Já chegaram. Pessoas de outras igrejas oferecendo cursos heréticos, oferecendo orientações heréticas, querendo dar treinamento. Não, pode não. Não pode. De jeito nenhum. Pessoas com toda arrogância, colocando irmãos na parede. Não pode. Não pode. Com a noiva ninguém mexe. Ninguém mexe com a noiva de Cristo. Ninguém. Ninguém. Tem que ser cordato, tolerante. Inimigo de contendas. Ele deve fugir da contenda. Né? E não avarento, que faz um contraste com aqueles que estavam ali. Isso daqui também é repetido, obviamente, para os diáconos, né? Faz um contraste com aqueles falsos mestres que ensinavam não pelo evangelho, mas somente pelo lucro. Então, vamos finalizar aqui, irmãos. Lembra no começo da série que eu deixei bem claro que essa série iria servir para expor a filosofia de ministério da nossa igreja. Então, quem for assumir esse púlpito juntamente comigo tem que ter as mesmas percepções. As mesmas percepções. Se não tiver a mesma ousadia, a mesma convicção, a mesma percepção de ministério, não vai assumir esse púlpito aqui. Não vai assumir esse púlpito. O que nós estamos expondo nessa série é a filosofia de ministério dessa igreja. Por quê? Porque existem muitas outras igrejas que não caminham no ministério como nós caminhamos. São igrejas diferentes. Não estou dizendo que essas igrejas estão erradas, não sou igreja que essas igrejas não são fiéis. Estou dizendo que a nossa filosofia de ministério é essa. Nós vivemos a vida da igreja intencionalmente, porque o pastoreio é feito de forma intencional, com tudo aquilo que tem direito. Exortação, repreensão, admoestação, aconselhamento e visita. Tudo que tem direito. Tudo, né? Então, meus irmãos, nós temos que fazer com que nós vejamos no nosso meio, não pessoas querendo ser apenas médicas, juízes, advogados, concursados. Nós precisamos ter no nosso meio pessoas que almejem se casar com o futuro pastor, se casar com o futuro líder da igreja, ser o futuro líder da igreja, ser um pastor, homens e mulheres, jovens, crianças, homens e mulheres que vejam a honra nisso. Você pode se gastar pelo seu trabalho a vida toda, criar doenças pelo seu trabalho e não edificar na eternidade. Mas se há alguma coisa que acontece no ministério é que em todo instante você está edificando na eternidade. Então nós precisamos que desde crianças, jovens e adultos, vejam a honra de dedicar cada fôlego de vida para o ministério. Porque senão as nossas igrejas estão fadadas ao fracasso. Elas vão morrer. Nós não sobrevivemos sem líderes. Nós não sobrevivemos. Nós, seres humanos, fomos criados para ter líderes. Nós não sobrevivemos sem líderes. Toda instituição há líder. Até mesmo naquela igreja chamada igreja local ou congregação cristã no Brasil, que diz que não tem uma estrutura de liderança, ela tem uma estrutura de liderança. Ela tem uma organização de liderança. Isso é inato. Nós precisamos de pessoas que tomem a frente. Nós precisamos de pessoas que organizem. Nós precisamos. Em toda instituição isso exige. Então nós precisamos forjar essas pessoas. Segundo o Senhor marcou. Né? Vamos orar. Nosso Senhor e Deus. Ó Senhor, que o Senhor tenha comunicado com cada um aqui, Pai. Aplicado a Tua palavra. Feito-os entender, ó Deus, independente, apesar da minha incapacidade, dos meus erros, dos meus tropeços, dos meus vacilos.
Que o tempo que nós passamos aqui, ó Deus, um pouco prolongado demais, não impeça com que essa palavra edifique a cada um, Senhor. Preserva a nossa igreja, Deus. Levanta homens aqui que sejam capazes, por causa da nutrição do Senhor, da força do Senhor, a perseverarem, dedicando as suas vidas pela igreja, Deus. Levanta irmãs aqui que anseiem ter a honra de se casar com homens assim. Em nome de Jesus.